Olá pessoal, tudo bem? Professora Sandra, coordenadora do curso de Design de Moda. Estamos iniciando mais uma disciplina, como todas as disciplinas do curso de moda, muito boas, cada um tem a sua característica, né? E a disciplina de ergonomia. Eu sei que às vezes vocês devem estar se perguntando o que será essa ergonomia, onde ela vai entrar na roupa, mas nós vamos mostrar para você o quanto ela é importante na moda. Eu estou aqui com o professor Denis, né? E o professor Denis vai me auxiliar nas aulas. Na verdade, nós vamos dar aula em conjunto. Olha que bacana, né? Estamos aqui hoje no estúdio, filmando, mas com toda a segurança, para estar passando segurança para vocês, segurança para as pessoas que trabalham conosco, e até por isso que nós estamos sem a máscara, neste momento, mas com um distanciamento, né, professor? Bom, pessoal, é exatamente isso. E aí, falar dessa segurança é falar de ergonomia. É pensar também nesse aspecto que vai envolver, então, a segurança que nós temos dentro do chão de fábrica, com os nossos clientes, pensando nos produtos que a gente elabora. Então, a aula de hoje, né, ou a disciplina de ergonomia, nós vamos tratar justamente desses aspectos que envolvem o desenvolvimento do produto de moda. Então, para cada aula, né, eu e a professora Sandra, nesse esquema de conjunto, nós vamos trazer, então, os diferentes aspectos aplicados, então, para temas específicos. Hoje, como vocês podem ver aqui, com as minhas acompanhantes, né, nós vamos falar de moda festa. Então, nós vamos sempre trazer alguns conceitos norteadores e depois mostrar as aplicações para vocês, tá certo? Bom, então vamos lá. Nosso primeiro tópico, ergonomia na moda festa. Então, eu e a professora Sandra, a gente vai trabalhar com esse conceito. E aí a gente começa com uma frase bem legal, ó. Vestir-se é a arte de envolver o corpo com tecidos. É pensar que a roupa, né, ela trabalha diretamente com o corpo humano. Então eu tenho que ter esse entendimento do corpo humano, não é, professora Sandra? Exatamente. E é aquela coisa de que se eu estou com uma roupa, essa roupa tem que ser confortável. Essa roupa tem que abraçar. As pessoas têm a ideia, né, professor, de que eu quero um lençol muito macio para eu dormir, eu quero uma toalha. Muito legal, todo mundo quer. Mas e aí? Adianta você vestir-se, cobrir o seu corpo, ir para uma festa, que é o nosso foco hoje, e não estar confortável? Com aquele salto enorme de um sapato ergonomicamente incorreto, um vestido que te machuca, e você chega depois a nem aproveitar tanto a sua festa e muito cansado em casa. Então, este é o foco da ergonomia. O designer, ele é muito responsável por essa questão, não é, professor? Ele é fundamentalmente responsável, porque, gente, não tem como a gente projetar um produto que não vá atender esse aspecto ergonômico para a relação com o biotipo do meu público. Eu tenho que ter isso muito bem claro no meu produto, né? Eu tenho que facilitar essa relação produto e usuário, né? Produto e público. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá certo? Antes da gente entrar, então, nesses aspectos bem específicos, a gente vai trazer alguns conceitos para você relembrar. Lembrando que a gente tem as aulas conceituais, né, professora Sandra? As aulas estão lá, gravadas para vocês devem assistir. Nós estamos aqui com um modelo diferente, né, de aula devido a toda essa situação que estamos passando, mas é muito bacana que assistam, porque uma complementa a outra. E uma coisa bacana de lembrar é que o papel, gente, tudo aceita, né? Então, a ergonomia, muitas pessoas, muitos designers, eles vão desenhando, vão elaborando as suas criações, o papel aceita sim, aceita bordado, aceita renda, aceita um certo movimento, mas e aí? Se você não conhecer o público que você trabalha, as medidas certas desse público, que nós vamos estar falando um pouquinho ali na frente, não vai dar certo, gente. Então, por isso, prestar muito atenção. Não é criar por criar, é criar para dar conforto e fazer com que o seu cliente, ele fique fiel àquela marca, né? Dizendo, olha, é uma roupa bonita e que veste muito bem, né, professor? Exato. Então a gente vai pensar em ergonomia, a gente vai falar então dessa relação entre trabalho, né, e o estudo. Então é o estudo do trabalho. É pensar nesse aspecto da adaptação, então, do trabalho e dos produtos às características humanas. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Então, uma das definições para a ergonomia
é que ela é uma disciplina científica preocupada, então, justamente com essa interação dos seres humanos, né, com os demais elementos, né, de um sistema, né? É a profissão que aplica teorias, princípios, dados e métodos aos projetos, né, que visa, então, otimizar o bem-estar humano. É esse o aspecto principal e primordial da ergonomia, gente. Entender da relação homem-trabalho, homem-objeto, tá certo? Até porque ergonomia, ela não é aplicada somente à roupa, né? Tudo tem ergonomia. Ergonomia do carro, o banco do seu carro que você senta, que tem que encaixar legal, altura de mesa, que nós vamos ver em outras aulas, por exemplo, você que trabalha na fábrica, numa indústria, como é que você tem que estar sentado, como é que é a sua postura. Tudo isso, nós, enquanto designers, temos que pensar nessas pessoas que trabalham com a produção, que estão ali, que ela pode ficar doente, ela pode ter dor nas costas, ela vai entrar com um atestado, enfim, nós vamos detalhar bastante. Mas para deixar bem globalizado, a ergonomia entra em tudo, gente, em tudo mesmo. A questão de piso, a questão de corrimão, tudo a ergonomia tem para proteger as pessoas, né? E deixá-las confortáveis. Iluminação, o próprio lápis que você utiliza, uma caneta, ela tem que ser ergonômica, né? Ela tem que ter esse aspecto para fazer com que você consiga executar aquela determinada função da melhor maneira possível, né? Sem causar doenças por movimentos repetitivos, né? Que o LER, né? A lesão por movimentos repetitivos. Então, assim, a gente tem que pensar nesses aspectos. Nós vamos discutir depois, ponto a ponto, né, para a moda masculina, quais são os aspectos, pensar na questão na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, falar então dessa acessibilidade que é fundamental e também cabe ao designer, pensar em públicos, né, núcleos específicos e depois a ergonomia do ambiente, como a professora Sandra bem disse, a iluminação, a forma da disposição do layout numa fábrica, num ambiente de trabalho, tudo isso é fundamental e é parte da ergonomia. Então, o objetivo da ergonomia é promover a segurança, eficiência e conforto ao usuário, ok? E aí, ó, essas áreas, né, que se correlacionam aí, saúde, segurança, satisfação, eficiência como consequência. Então, a gente tem que pensar que a ergonomia vai pensar na qualidade de vida, vai pensar em soluções empresariais. Então, como que eu posso atender o meu público, mas também trabalhar com o meu funcionário, né, professora? E essa palavrinha que está ali no meio, DNA, né? Você já pensou no DNA do seu público? Ele carrega isso, ele tem descendência italiana, ele tem os brasileiros hoje têm peito, né? Quem não tem coloca, ótimo, mas é algo que nós temos que perceber. Então, muitos perguntaram, ergonomia, o que nós vamos ver? E olha quantas vertentes eu e o professor já abrimos aqui para vocês, né? Então, o DNA é uma palavra-chave que vai acompanhar a gente até o final dessa disciplina. Falando dessa questão do DNA, né, de entendimento desse meu público-alvo para o qual eu produzo esses elementos, esses produtos de moda, vem ali a nossa segunda frase no slide, né? Então é importante a gente entender que a gente está falando das dimensões corporais. Então o estudo dessas dimensões corporais são de extrema importância para o projeto de um produto ou de um ambiente. Entender dos diferentes biotipos. É exatamente isso que a professora Sandra está falando. E dentro da ergonomia, a gente vai ter esse estudo que está no slide para vocês. A antropometria, né, professora? Isso mesmo. Importantíssimo. Por quê? A medida do corpo. Eu tenho que conhecer o DNA do meu público, né? Para que eu consiga desenvolver uma boa modelagem, para que essa modelagem atenda o meu cliente. Então, não adianta você ter um público e não conhecê-lo. Por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Nós temos diversas etnias, nós temos muitas misturas de raça, nós temos o índio, nós temos portugueses, nós temos franceses, nós temos italianos. Então, são pessoas que carregam o DNA, que trouxeram isso para nós. Nós, brasileiros, fomos criados, né, e fomos misturados com tudo isso, e a gente também tem um biotipo diferente. Mas, se você pegar hoje a moda francesa, né, que é aquelas mulheres mais magras com pouco seio, né,
são diferentes das nossas. As italianas, né, tipo a professora Sandra aqui, ó, que gesticula e que tem que ter tudo muito livre. É muito importante, gente, porque esse conforto é algo que grava, e isso dá fidelidade do cliente para com a sua marca. Pessoal, é entender, e aí falando de antropometria, entra sempre numa polêmica, né? Tabela de medida, a minha marca tem que ter uma tabela de medida, como que eu organizo isso? Pessoal, quando a gente fala de tabela de medidas, hoje a gente tem uma estrutura de liberdade dentro das empresas de moda, né? Então a tabela de medidas é organizada e estruturada para cada empresa a partir daquele recorte de público-alvo. Mas eu tenho que entender que justamente por essa miscigenação que a professora Sandra apresentou, eu não consigo padronizar a nível nacional. Porque no Nordeste eu tenho uma característica de biotipo, para o Sul eu tenho outra característica de biotipo, e a gente vai ver um pouquinho de quais fatores depois influenciam nesse meu biotipo. Eu tenho que entender dessas medidas e conhecer meu público a fundo para poder ser assertivo na produção de moda, né, nos produtos. Não é fácil, né, professor? Não. É muito complicado isso, eu entendo. Não é simples falar, olha, vamos conhecer o DNA do seu público. Não é. A minha mãe, pessoal, ela é desse tamanhozinho. Eu sou alta. Então, por exemplo, quantas vezes eu fui comprar uma roupa que ela ficava tudo curto para mim. As calças curtas. Hoje, já se deixaram um pouco mais compridas pensando nisso. Por outro lado, aquela baixinha, né, tem que cortar uma barra, mas isso vai existir. Existem as adaptações, mas falar que é fácil você conhecer e ser 100% assertivo é difícil, é muito difícil, mas nós temos que trabalhar com o que está disponível para a gente. Nós temos uma tabela de medida nacional, mas eu tenho que adaptá-la. Então isso vai fazendo com que você crie a sua identidade, crie o seu jeito de modelar, o seu jeito de criar a sua peça de roupa. É importante frisar que a ABNT, que é a norma, né, são as normas, o órgão que rege as normativas para os padrões brasileiros, não definiu ainda uma tabela de medidas para moda, tá? Justamente para a gente ter essa miscigenação muito grande no país. Então a gente não consegue padronizar. A marca tem essa liberdade para estruturar a sua tabela de medidas, tá certo? Então a tabela de medidas, ela vai envolver esses dados antropométricos, né? Envolver justamente essas informações sobre as medidas do meu público, tá certo? Esses produtos, então, eles vestem um corpo humano, devem suprir, então, as necessidades físicas desse corpo, né? Atender essa demanda, é o que a professora Sandra disse, a gente vai mostrar depois no exemplo aqui, como que a gente trabalha com a moda festa, que é um núcleo específico, e como, por exemplo, a peça que está no manequim não se adequou ao manequim, justamente por não ter sido feita para o manequim. Né? A mesma coisa calçados, né? Exato. Calçados. Quantos de vocês já foram numa loja, eles perguntam qual é o seu número? Meu número é X, vou dar exemplo eu, 37. Aí eu pergunto, mas é forma normal ou é forma pequena? Porque senão, às vezes, eu tenho que comprar o 36. Tá vendo? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles trabalham com o meio. Isso. Que é uma outra numeração, mas, por exemplo, 37, 37,5, 36, 36,5, que é onde encaixa-se muito bem. Nós ainda aqui não chegamos dentro desse padrão de medida, mas algumas marcas diminuem um pouco o formato do calçado, por isso que às vezes você não sabe se você usa o 36, ou o 37, o 35, o 34. Então é complicado também isso, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que cuidar, inclusive, na maioria das vezes, com o nosso próprio corpo. Pensa comigo. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo do corpo. E eles não são simétricos, gente. Embora pareça simétrico, não são. Então, a minha mãe, por exemplo, falando de exemplos, né? Em um pé, o 37 serve. No outro, precisaria ser o 37,5, né? Para poder ficar confortável. Então, tem todos esses pormenores, né? É importante que vocês conheçam isso tudo para a gente poder tentar ser mais assertivo possível com o nosso público. E aí a gente está falando de público, e aí nós vamos linkar com outras disciplinas. Fundamentos de marketing, entender de pesquisa, né? Entender a fundo, se aproximar desse público, chegar nesse público. Uma disciplina fundamental. A gente vai linkar também com a disciplina de modelagem, porque se eu entendo do meu público, faço uma pesquisa, mas não aplico isso nas modelagens das minhas peças, eu não consigo pensar no aspecto ergonômico, né? Teoria e fundamentos, né? Sim. O que adianta eu traçar uma linha ou colocar pregas repetitivas, né? Que depois eu vou estar mostrando alguma coisa para vocês também. Eu quero usar, tem que usar.
teoria e fundamentos, ela é para o visual, ela é para toda uma composição da peça da roupa. Mas, às vezes, isso que eu quero aplicar não fica bem confortável no cliente que vocês vão estar repassando essa mercadoria. Então, gente, é entender de maneira global que o curso e as disciplinas dentro do curso de design de moda, elas se complementam, tá? Então, a ideia são vistas de maneira isolada, mas elas se complementam. Então, a gente não pode tirar isso da formação em design, tá certo? Bom, então a gente falou de antropometria, falamos dos conhecimentos, então, das dimensões do corpo. Então, ela visa abranger os diversos indivíduos diferenciados por sexo, idade, biotipo e classificados de acordo com o perfil de mercado. Então, é justamente fazer esse recorte, e aí nós trouxemos esse mapa justamente para mostrar... Muito lindo. Exato, né, com a ideia de patchwork, justamente para mostrar que nós temos diversos públicos, nós temos diversas culturas que fundamentam a nossa base nacional, né, em termos de identidade, mas também de biotipo. Né? Então a gente não consegue desvincular isso. Então a sua marca no Nordeste, né, você é nosso aluno do Nordeste, vai ter que cuidar desses aspectos da região para a qual você vende. Professor, mas eu vendo para o Brasil inteiro. Então, se você vende para o Brasil inteiro, assista às nossas aulas conceituais, leia nosso livro didático, porque daí você vai ter que pensar numa média, né? Construir uma tabela de medidas a partir de uma média nacional, pesquisando o seu público-alvo. É muito mais assertivo. Isso, né? Exato. Mais assertivo. Então, esse processo de desenvolvimento de uma peça do vestuário se inicia a partir da observação do corpo, do seu mapeamento e termina com a aprovação do próprio corpo. É o produto pensado para o corpo e depois ele em contato com esse corpo, né? A gente tem que pensar nesse aspecto. Quando a gente vai falar de moda festa e entrando então no nosso tópico de hoje, nós vamos falar de dois pontos que, ao meu ver, eu não uso vestidos de festa, né? Mas os trajes para o masculino também implicam nesses questionamentos, né? Quando a gente fala de um terno bem cortado, que vai te manter seguro, porque a gente tem que pensar que a roupa tá... Gente, ela é um processo de segurança, tá? A gente tem que se sentir confortável para se sentir seguro vestindo aquele determinado traje. Nas peças femininas, vai envolver um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque envolve vários outros elementos, justamente por Principalmente em festa, né? Exato. Principalmente em festa. Quem nunca foi numa festa com vestido, tomara que cai mesmo. E você tem que ficar se segurando. Totalmente incômodo. Exato. E totalmente deselegante. Né? Nós temos que pensar na elegância também. É melhor você colocar uma roupa que você sinta bem, mas só que assim, não é resolver esse problema. O que nós estamos chamando a atenção é para que você resolva o problema dentro da fábrica, como designer, como processo criativo. Porque assim, se eu comprar um vestido, não ficar bem ou não gostar, eu vou encostar aquele vestido, é ruim, muito ruim, mas eu não vou comprar mais daquela marca, porque não veste bem. Então, este é o sentido. A gente fala aqui do conforto, que é bacana, lógico, tem que ser. Eu sou uma pessoa que totalmente, se eu colocar, não estiver confortável, eu não vou usar, porque eu me conheço muito bem. E ninguém gosta, né? Então, é pensar nesse conforto para a resolução de problema da indústria, né? Do que nós focamos, que é o nosso público. Porque o designer, acima de tudo, pessoal, ele vai trabalhar com essa combinação entre ergonomia, modelagem, estética, né? Eu vou pensar, como a professora Sandra disse, não tem como desvincular os elementos e princípios do design. O visual bonito, né? Exato, o processo bonito, criativo. Claro. Moda trabalha com imagem, a gente projeta imagem, não tem como a gente desvincular isso. Só que a gente tem que pensar no que tem por trás da imagem. Né? Antes da imagem vem o conforto, a vestibilidade e os tópicos que a gente elencou aqui. Então pensar nessa vestibilidade, que é a forma como essa roupa se comporta nesse meu corpo. É planejar, Exato. Né? Planejar o que você vai criar. Exatamente. O conforto com esse meu público, quando a gente fala de moda festa, a gente vai usar, então, e pensar, cuidar com esses tópicos. As cavas, as golas, o zíper, que são os dispositivos, né, de abertura, as barras, a forma como está amarrada, ou se tem alguma coisa que amarra, né, nessa peça, os próprios tecidos, né, as composições desses tecidos e o caimento desses tecidos, os bordados, os acabamentos internos, o forro. É muita coisa para prestar atenção, né? Exato, olha quantos tópicos, né? E aí a gente vai entrar, então, num primeiro tópico aqui para a gente discutir
E entender que a estética e a ergonomia, muitas vezes na moda, elas vão se distanciar. Né? A roupa vai ser linda, esteticamente falando, mas a ergonomia vai ser zero. E pode acontecer isso, professora Sandra? Muito. Muitas vezes você vai criar, ou até você que trabalha com moda, festa, e que você trabalha, que você tem o seu público, que não é numa indústria, aquela coisa mais feita em casa, feito à mão. Então, o teu cliente quer algo, ele mais ou menos descreve o que ele quer. Aí você tem que ter a tua consciência na hora e falar, não, vai ficar bom. Ah, não, mas eu quero, porque senão fica feio. Tá, eu vou fazer, mas você vai ver que não vai ficar confortável. E é verdade. Ou então você não fala nada. Aí a sua cliente diz o seguinte, ah, mas por que você não me avisou que não ia ficar bacana? Então, nós temos que ter essa maleabilidade, né? E muitas vezes você vai até se frustrar um pouquinho porque não fez o modelo conforme você criou, porque ele não ia ficar confortável, tem que mudar totalmente o seu processo. Então, a gente já tem que ter listado, por exemplo, falando da moda festa, tudo que você sabe que é incômodo. E aí, a partir do momento que você linka tudo isso, você tenta, né, isolar um pouco e ser mais assertivo para esse desenvolvimento, para essa criação. Quando a gente fala de moda festa, então a gente pode ter a moda festa comercial e a moda festa conceitual. Então a gente vai falar um pouquinho de conceito para justamente mostrar para vocês de maneira bem escrachada quais são os problemas ergonômicos, tá? Que justamente a moda festa, por ser conceitual nesse aspecto que a gente vai olhar, ela vai ter sim esse viés não ergonômico, tá? Porque a ideia é outra, a ideia é causar impacto visual, é chamar a atenção. As pessoas às vezes não entendem, né? Ela vê um desfile conceitual, lançamento de um grande estilista, ele fala assim, gente, quem usaria isso? Não usaria, mas é o conceito, é de onde você vai tirar toda uma informação, é de onde você tirou o seu tema, todo aquele processo, né, do processo criativo, mas ele não necessariamente, neste momento, ele tem que ser confortável. Ele é uma indicação, né, do que vai ser a sua coleção. Mas depois, no desenrolar do comercial, é que aí a gente tem que pensar que a roupa vai estar num corpo. A modelo não pode sofrer um incômodo mesmo estando num look conceitual, gente. É um aspecto humano mesmo desse processo, né? Então a gente trouxe aqui essa primeira coleção para analisar no slide. É a coleção de alta costura, então, do Farrar He, que é uma marca bem específica, né? Spring 2020. Olhem quantas informações eu tenho e nós vamos tentar destrinchar. Quantos elementos, né? Isso. Elementos e princípios, relembrando aí. Vamos destrinchar um pouco disso. Gente, primeiramente, camadas sobre camadas de tecidos. Eu já crio um volume desnecessário que já faz com que a silhueta, muitas vezes, desse meu público fique distorcida, né? E além disso, como que esse material se comporta? Se você olhar os vestidos vermelhos ali, os primeiros, eu tenho uma estrutura de amarração com uma parte que eu não sei bem faixas. De onde vem, como que ela está se comportando. A modelo não está em movimento nesse momento na imagem, tá? Mas vocês podem perceber que há um certo desconforto. A roupa não está caindo bem no corpo. A gente consegue observar isso, né, professora? Ela não age como aquele lençol que nós falamos no início, né, que abraça. Apesar de que essa coleção ainda não tem pedrarias, não tem bordado, né? Em questão de tecido, parece ser um tecido confortável, mas é um tipo de uma roupa que a gente não poderia estar usando para ir numa festa, porque não nos sentiríamos bem de maneira alguma. Pessoal, é importante frisar que a gente não está dizendo que não existe a moda conceitual e que ela não pode existir, não é isso. Ela deve, né? A moda conceitual existe, ela é o nosso ápice criativo quando a gente fala dentro de design, né? Dentro da profissão, criação de design, a gente usa da moda conceitual justamente para destacar essas ênfases criativas, mas a gente também tem que pensar no aspecto ergonômico. Né? A gente está trazendo aqui como exemplo para vocês entenderem como se comporta uma roupa em relação a um corpo humano. É essa a ideia, É neste momento que o designer consegue colocar tudo que ele tem vontade. Isso. Sem pensar tanto numa ergonomia, claro, né? Naquela questão de desfile, se a manequim tá bem ou não. Mas é depois disso que vai ter que dar uma apertada. Daí então a gente tem que cuidar com a exposição do corpo dessa nossa modelo ou dessa nossa cliente.
né? Pensar ali, como que tá? Olha o vestido amarelo ali no meio da imagem, né? Então, assim, eu tenho uma manga que não é uma manga, que parece uma alça, que deixa... Saiu pro outro lado. Então, assim, é bem conceitual mesmo, mas é justamente para a gente entender que eu preciso casar a modelagem, que eu disse para vocês, com o meu conceito de marca de produto e a vestibilidade. A gente tem que cuidar desses aspectos. Então, essa foi a primeira coleção, só para ilustrar algumas referências não ergonômicas, né? Ou que tendem a cuidar mais do aspecto estético e menos do aspecto ergonômico, tá? Aqui uma continuação da coleção para vocês, e aí a gente vai para uma outra bem mais conceitual ainda, que é essa de alta costura, da Guopei também, né? Uma outra marca, de inverno 2018. Pessoal, aqui a gente está falando de uma moda com, além de ter estruturas muito elaboradas, a gente fala de combinação de diferentes materiais, tá? Texturas. Isso, materiais que justamente não parecem, ao menos no look 2 ali, não parece ser ergonômico, né? Parece ser um material rígido, estruturado. E muito difícil de se criar. Exato, né? de manipular, né? Isso, e muito difícil de você vestir uma peça dessa numa pessoa, mesmo para demonstração. Então, é criativo, é super importante esse trabalho que o designer fez, né? Mas a gente vê que se fosse uma roupa comercial, se você colocasse um vestido desse, para começar, você não consegue sentar em uma cadeira, você já vai bater nos dois lados, você não consegue andar, você não consegue entrar direito num carro, né? Então esse é o sentido que eu e o professor Denis queremos passar para vocês. É bonito, é criativo, ele existe, mas daí eu tenho que pensar nessa ergonomia. Até porque você vai atuar no mercado de trabalho lidando com o público comercialmente falando, né? Aquele público que vai usar a sua roupa no dia a dia. Então, a gente tem que entender qual é o nosso extremo criativo e também o extremo funcional. Então, a gente precisa casar esses dois aspectos, né? Aqui a continuação da coleção é justamente isso que a professora Sandra disse. Eu enxergo que o tema é algo de arquitetura, então tem uma poética por trás da produção, né? Mas olha o volume do look 2. É uma saia extremamente estruturada, que a modelo vai usar somente no desfile. Parece que tem um espartilho embaixo. Exato, né? Porque a vestibilidade ali, ela é zero depois. Crenolina, né? Aquela coisa de antigamente o vento levou, né? Com aquele vestido desse tamanho, que aí você tem que mexer, inclusive, na arquitetura das casas para poder passar o vestido. Tem tudo isso, gente. Então a gente trouxe esses extremos para exemplificar para vocês, tá? Ó, aqui seguindo também alguns looks um pouco menos elaborados, mas assim... Esse segundo look ainda é um look... Sim. O decote é bonito, um pouco desconfortável, mas enfim, é um pouco menos agressivo. Né? A gente tem que pensar, então. A ideia foi trazer justamente exemplos extremistas para vocês compreenderem um pouquinho. E aí a moda festa comercial? Embora pareça comercial, a gente vai trazer ainda alguns pontos conceituais ali, tá? Então, para exemplificar, a gente vai falar de moda festa comercial. Eu trouxe esse desfile de alta costura do Georges Robaika, de Spring 2020 também, super atual. E aí aqui a gente tem um pensamento mais natural, digamos assim, né? Que vai cuidar um pouco mais. Eu tenho as partes do corpo que tendem a estar cobertas, os locais corretos, para proporcionar esse conforto e segurança. Né? Se vocês repararem, o terceiro look, o vestido azul, ele tem uma transparência, né? Depois com detalhe vocês vão conseguir ver nos slides, mas ele tem uma transparência que segura, sustenta esse bordado. Essa transparência veio para ajudar, né? De alguns anos para cá, foi uma grande descoberta, né? Ela dá uma estrutura e uma sensação de segurança, porque antigamente não se usava, né? Então hoje isso facilitou bastante. Se a gente pensar também em conforto, né? A gente vê o quarto look, esse babado grande, tudo, e também isso é uma questão de personalidade, de quem gosta, de ocasião, de onde você vai estar usando, mas não é o nosso foco aqui. Mas ele é um tomara que caia, que ele tem uma manga longa bordada, mas essa manga é longa. Então, quando você abaixa o seu braço, você não fica raspando no bordado. Então, é super importante pensar em tudo isso. Então aqui ele já mostra um pouquinho do conforto, né? Dessa adaptação de uma coleção para outra. Desse cuidado, né, com o público. Ó, eu tenho outros modelos, enfim, a gente poderia ficar várias horas falando sobre cada elemento, mas é entender de um comprimento correto, de uma fenda que não vai atrapalhar o meu andar, de entender
Cuidar com as cavas, né, com essa questão da vestibilidade. Por exemplo, ali tem um decote ombro a ombro, parecido com o que a gente vai mostrar aqui depois. Então, assim, mas cuidar com essa vestibilidade, esse movimento que a mulher vai ter no momento que está usando o vestido. Tem um volume ali no segundo look? Tem, mas é um tecido fino, transparente, que se ela sentar, ele vai se acomodar. Né? A gente também tem que pensar, não é nada estruturado, armado. Então tem esses aspectos também dessa coleção. E aí ela começa a caminhar para uma ênfase um pouquinho mais conceitual, né? Por quê? Porque um desfile tem que chamar a atenção também, gente. Desfile é mídia, tá? Então, alguns aspectos mais conceituais. Tem uma transparência, mas a gente consegue ver que está protegida. Então, a modelo consegue se sentir confortável. Um decote profundo, mas é um decote que tem uma manga. Ponto focal em questão de divisão de cores. Exato, né? Esse cuidado com essa linearidade e harmonia, né, professora? Então, ó, aqui já vai para uma proposta um pouquinho mais conceitual, né? Os volumes, né? Vão para umas saias mais com volume, mas você percebe que é um tecido fluido. Aqui já temos, sim, algumas estruturas nos últimos looks ali, para também chamar um pouco da atenção, mas reparem bem. A blusa do antepenúltimo look tem todas as flores estruturadas, mas a saia é fluida, né? Então ela vai conseguir sentar, assim como os shorts, por exemplo, do penúltimo look. Então, assim, a gente tem que cuidar desse aspecto que vai atrelar visual e cuidar com esse conceito, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá? Como você está expressando esse conceito por meio da coleção, mas pensando na ergonomia. E também, assim, se a gente pensar aqui nesse quarto look, ele tem flores grandes que ele vai bater no rosto da pessoa. Só que existe roupa festa, por exemplo, que ela tem que ser feita dessa forma, porque o teu cliente já sabe que ele vai ser assim. Por exemplo, Oscar. Quantas roupas aparecem lá, com quantos conceitos, com quantas armações, com tanta criatividade, mas o artista, né, que ele vai lá, essa pessoa que é famosa, que vai concorrer a esse Oscar, ela já sabe que ela tem que causar. É uma roupa festa, que tem esse conceito também, porque ela precisa, ela necessita, mas aí o cliente, ele está correndo os riscos. É diferente de você pegar uma peça dessa e produzir e achar que todo mundo vai comprar e vai se sentir bem. Então, não, porque as pessoas hoje em dia, essa questão do conforto, hoje em dia essa questão de ficar em casa, do cansaço do dia a dia que nós temos, às vezes você tem uma festa e fala, ai meu Deus, ainda tenho que ir nessa festa, né? E colocar uma roupa, aí você olha e fala, ah não, isso aqui me machuca. Então você quer aquele conforto. E aí você vai, você gosta, você fica bem, mas existem algumas ocasiões que você vai realmente para causar. E daí a gente sabe que está correndo risco. Os nossos exemplos aqui na aula de hoje são exemplos de marcas internacionais. Então elas produzem justamente para esses red carpets, né? Então a gente tem esse aspecto, tem que pensar nesse aspecto passarela, red carpet, mas também na usabilidade do dia a dia. E aí vem essa coleção Resort, então da Victoria Rolf, de 2019, que trabalha com um aspecto de moda festa muito bem pensado. Confortável, né? Você olha, já é confortável. A gente já tende a trabalhar, tem elementos maximalistas ali, eu tenho, por exemplo, a flor em destaque, as dobraduras de tecido, os bordados, mas tudo muito harmônico, muito leve, né? Olha essa segunda família de produtos. Tem as camadas de tecido, mas a gente percebe que é um tule bem fininho, né? Elegantes, né? A roupa cai bem no corpo, não é, professora? A gente consegue ver ali, ó. Tá bem estruturada a cava, a manga tá muito bem feita do último vestido, embora seja um vestido assimétrico, com volume, mas tá bem pensado. Então é cuidar desse aspecto estético combinando com a ergonomia. E conforto, né? Essa penúltima família, que ou é a última, não sei, ela também traz elementos que são ao terceiro vestidinho ali. É um vestido conceitual, mas sem perder essa questão da preocupação com quem tá usando, né? Ali também os drapeados, os laços. Então, além de entender de harmonia de coleção, de família de produtos, de conceito aplicado, a gente cuidou, né? Percebe-se um cuidado com essa questão ergonômica. E o designer, ele tem que mostrar que ele entende, ele tem que mostrar que ele está familiarizado com tudo isso, né? Porque senão a leitura do seu cliente vai ser, olha, criar por criar. E não é isso, a gente sabe o quanto que você sofre para
montar uma coleção para agradar todo mundo, para cuidar da antropometria, das medidas. Então, é um histórico muito grande, você passar isso para sua coleção. E o cliente olha nela e fala, olha, é confortável, é isso que eu queria. Percebe-se através da imagem, né? Eu não tenho a modelo em movimento, mas eu consigo perceber que está bem feito. Olha ali, o terceiro vestido. Tem toda uma textura, né? Mas é um decote bem construído, né? A gente tem um laço, a gente tem... Enfim, é tudo muito bem pensado. Então é isso, esse é o aspecto do designer que a gente tem que levar, né? Trazer isso para o nosso olhar, exercitar o nosso olhar e pensar no nosso público-alvo. Ali vestidos com uma linha mais década de 60, né? São curtos, mas são curtos na medida, né? Tem um bordado, mas é um bordado que não vai incomodar, enfim, são várias as possibilidades, pessoal. Então essa coleção da Victory Rolf, para a gente entender um pouco mais dessa aplicação. E aí nós trouxemos então para discutir alguém que realmente vivenciou essa experiência, né? Então a professora Sandra está aqui. Vivenciou esse problema da ergonomia na moda festa. Então a gente trouxe alguns exemplos para discutir, né, professora? Vou começar aqui, vou pegar um que está aqui, professor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Então, vocês viram ali alguns vestidos, né, com ombro só, bordados, né, vamos colocar aqui na frente assim, ó, para ficar. E aí, assim, é um vestido bonito, adorei esse vestido quando eu comprei, só que, assim, impossível de ficar numa festa com o braço raspando aqui. Eu saí da festa por conta do bordado. Eu saí da festa com o braço todo machucado. Porque você dança, porque você não vai chegar numa festa e de bonequinha de luxo, sentar e levantar. Algumas sim, a gente exige isso. Mas esse daqui foi muito complicado. É um vestido bonito? Tudo bem. Então, às vezes eu falo assim, então é uma festa que eu não vou ficar tanto tempo, então ainda dá para colocar. Mas precisa deste entendimento, que ele vai... ser desconfortável. E né? por que, pessoal, ele é desconfortável? A gente tem ali bordados, é claro que vocês estão vendo ele de longe, mas ele é todo de vidrilho. Isso, olha lá, ó. Isso, ó, vidrilho, paetê, miçanga. Qual o problema? O vidrilho ele é sextavado, então ele tem os cantinhos. Um vidrilho não vai causar problema, mas todo vestido bordado vai machucar, vai incomodar. Assim como o paetê, que é plástico. Então o paetê corta. Nós estamos falando de um plástico. E tem uma miçanguinha em cima. Que foi bordado, né? Então assim, essa composição não se pensou na vestibilidade. Ele é frente e trás. Ele é lindo, inteiro bordado, mas não se consegue trabalhar, ter essa movimentação de braço, porque vai passar e vai machucar. Né? Eu vou usar novamente? Vou, claro. A gente gosta, mas não é confortável. Mas se eu fosse pensar numa criação, eu deixaria essa parte do braço um pouquinho mais livre hoje. Vou pegar mais um, tá? Esse é muito bacana, professor. Isso. Esse tem uma ideia muito legal. É importante a gente entender, pessoal, que a ergonomia, né, a gente não fala só da parte externa, né? Então só dos bordados. Não, a gente vai pensar na modelagem, na estruturação interna dessas peças. Esse vestido, a professora Sandra usou num evento nosso aqui da Unicesumar, há um tempo atrás. Nós tínhamos como temática o Oscar, né? 10 anos de Unicesumar, de EAD Unicesumar. E aí, então, ela usou esse vestido e ela comentou comigo, professor, esse vestido é extremamente confortável. Por quê? Por quê, professora? Porque assim, quando eu fui comprar, quando a moça me trouxe um tomara que caia, eu falei, não quero. Não quero porque eu já tinha uma experiência ruim, ele vai ficar caindo, eu não gosto de ficar desconfortável levantando e é muito deselegante também, né? Mas aí ela me convenceu a provar o vestido e aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele vai aproximar um pouquinho e vocês vão ver. Pessoal, o acabamento interno do vestido é todo com o modelador que vai sustentar, né, professora? Quer pegar aqui, professor? Pegar a parte de baixo? Mostra aí para eles, como a gente fecha aqui, ó. Tá vendo pessoal, aqui, pessoal? Aqui tem toda uma estrutura. Então... Com colchetes, isso. Né? Primeiro ele veste essa parte embaixo e depois... o zíper, que é a parte de cima. É como se fossem duas peças de uma, né? E ele não cai de maneira alguma, ele veste no corpo, foi fantástico.
não são difícil encontrar uma marca, mas essa é uma marca que no lugar onde eu compro eu chego, tem daquela marca, porque eu sei que eles se preocuparam com o meu conforto, com a minha ergonomia. Além, é claro, de valorizar a silhueta da pessoa que está usando, né? Porque tem toda uma estrutura de modelagem, né? Espartilhada ali. Ficou bonito, né, professor, quando eu usei? Claro, nós ficou causamos, lindo. fomos eu e o professor Denis na festa. Ele também estava assim muito elegante e foi bem bacana. Então, pessoal, é entender que eu estou falando de estética, mas estou falando de relação do produto, da estética do produto com o meu corpo, né? Ele é ousado pela cor, sim, né? Essa fúcsia é uma cor não assim, deixa de ter beleza. lógico. Então é importante entender que a gente consegue ter beleza e ter ergonomia. Aqui nós temos aquelas tomas, né? As pregas, como nós vimos na coleção. Isso, naquela primeira. Mas ela está toda costurada, ela não está pendurada. Então é um exemplo bom de passar que eu achei assim bem interessante. E aí, pra gente finalizar, então, a gente trouxe mais 2 exemplos aqui, né? Que são, então, peças mais elaboradas, também da professora Sandra. Eu tive o prazer de desenhar esse vestido em azul. Esse vestido, gente, eu ganhei para ir na formatura da minha filha e que ela pediu o professor Denis desenhar e me deu de surpresa e eu não sabia. Eu ganhei o modelo e depois mandamos fazer. É importante frisar, gente, os 2 são vestidos bordados à mão, tá? Então, também envolve toda uma questão de vidrilho, canutilho, miçanga, todo bordado à mão. Esse verde tem cristais, né? Swarovski, para dar um brilho, né? Tem todo o glamour da moda festa aqui. Mas a gente vai contar alguns pormenores, professora Sandra. Por exemplo, aqui, ele é ombro a ombro, e eu queria que ele aproximasse aqui e visse este acabamento, que daí ele não cai. Ele é meio autocolante, então eu coloquei, ele foi de ombro a ombro e ele não caiu. Tá? Isso foi ponto positivo. A manga, ele é todo bordado, mas eu tinha manga longa, transparente, e aqui, ó, ele é todo bordado no tule transparente. Então, é confortável esta parte. Agora, pessoal, se vocês pegarem este vestido, o peso que ele tem, porque ele tem bordado tudo aqui e toda a lateral nos 2 lados. Ainda que este azul, ele tem um meio livre. Mas você não imagina, nós fomos agora, eu pedi para o professor Denis, me ajuda a levar esses vestidos lá para cima, que estavam no carro. Ele falou assim, mas o que é isso? É muito pesado, Ele não caiu, mas eu fiquei muito cansada na festa. Uma formatura que nós festamos, já vínhamos festando há 2, 3 dias. Sim. Então, este peso é bonito? É lindo o vestido. Mas assim, na verdade, nós vimos o trabalho dessa designer, que era de fora. Ela se preocupou, sim, com uma ergonomia, porque como que ela faz? Ela pegou o vestido todo no tule, ela mandou a modelagem, ela modelou lá, eu passei as medidas. Eu não fui provar o vestido na cidade, porque é longe daqui. Então, ela veio, eu ajustei tudo e mandei. Ficou certinho no tamanho e tudo, mas em momento algum eu pensei no peso do vestido. Ele é muito pesado. De repente, se ela foi o que eu comentei antes, porque às vezes o seu cliente, ou ele quer correr o risco, eu vou falar, não tem problema, é pesado, mas eu não fui avisada, não pensei no peso. E eu ainda que trabalho com isso, eu não coloquei essa preocupação na frente, e é o que as pessoas, né, chegam, veem o vestido, então tem que pesar, nós temos que falar, é o vestido pesado. Então isso para mim foi um pouco desconfortável. Mas assim, muito bonito, fez sucesso, eu gostei, as fotos estavam bonitas, mas muito pesado. E depois, né, professor? Esse aqui, a formanda. Então... Aproxima bem aqui para ver os detalhes. Eu também desenhei, tá? Falei com a Carol, que é a filha da professora Sandra, que usou esse vestido, Ele é transparente, todo aqui. Ele ó, é aqui tem todo no tule transparente, né? A parte de baixo tem um forro de tom de pele, assim, para essa ideia de para não aparecer. E tem os Swarovski pendurados, ele tem todo ele mexe, é lindo. Como se fossem algumas franjas penduradas, ó, fazendo esse efeito, né, de escamas. Aqui, para vocês entenderem, lembra que eu falei da questão da vestibilidade? Ó, o bojo dele tá aqui embaixo. E aqui tá o peito. Né? Então, ó, bojo porque e o peito do manequim. Né? Por quê? Porque não foi feito para o manequim. Né? Na modelo, no caso, na cliente, ele teve toda uma vestibilidade. Mas esse aqui, pessoal, é o dobro de peso daquele. E ele tem cauda. Isso. Dá uma viradinha, professor. Aí você pega embaixo ali, ó. Aqui, ó, pessoal. Ó.
Ó, que bacana. Vamos agachar aqui que não tem problema. Então tem uma leve cauda, tá? Então essa leve cauda, ele vai fazer com que, ó, até não fechou no manequim, porque o manequim... Olha lá, a cauda. Isso, ó. Essa cauda arrasta, essa cauda tinha bordado e ele vai arrebentando. Se desfazendo. Vai arrebentando. Por quê? Não se pensou que a modelo, né, a formanda, iria ficar a noite toda usando a peça. Então andava a cauda enroscando no meio da perna, porque ela não é tão comprida. E ela faz pesa, com que ela entra no meio. Então assim, pessoal, vestibilidade. Olha quantos exemplos, né, esteticamente falando, são incríveis. O trabalho da designer é incrível. Agora um ponto importante aqui, professor. Ó, você tá vendo aqui? Aqui a cava. Isso, de ladinho. Não pega no braço, isso é uma coisa importante, isso. olha. Ele vem, então você não fica com o seu braço raspando, né, na axila, né, no bordado. Então isso é um ponto. A modelagem perfeita, ele encaixou no corpo perfeitamente, tudo, um trabalho, eu falo assim, alguns vestidos são uma joia, né? É uma joia, mas... era muito pesado e aí eu achei assim, não ficava tão elegante o caminhar, isso. Porque a pessoa vai cansando e isso prejudicou um pouquinho, mas corre-se o risco. Agora, nós que estamos numa indústria, não dá para correr esse risco, né? Para a pessoa que faz para você, né? Dá para você explicar e tudo, mas fora isso, não. São bonitos, mas existe essa parte preocupante dessa ergonomia, desse conforto. Então, pessoal, a nossa ideia para a aula de hoje era essa, trazer esses exemplos da moda festa, mostrar que a gente precisa, enquanto designer, combinar estética e vestibilidade, tá? Conforto, pensando no meu público-alvo. É claro que aqui a gente trouxe exemplos extremos, né? Uma moda festa conceitual, uma moda festa comercial, mas para que você entenda por onde nós podemos transitar e a importância e relevância da ergonomia dentro da moda. Né? Então, esse foi o nosso encontro de hoje, professora Sandra. Lembrando que eu falei lá no início que o DNA ia conosco até o final, e é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vocês podem, né, ver várias vezes e tirar as dúvidas. Também depois, se tiver dúvidas sobre alguma situação, nós vamos estar respondendo para vocês. Mas hoje seria este ponto que nós queríamos estar passando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, grande abraço.